que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Recebi muitos e-mails e também no meu grupo, nos grupos de orações, perguntando sobre o divórcio. E uma das principais perguntas que fizeram, e ainda continuam fazendo, é: por que na igreja adventistas pastores podem casar segunda vez? Eu conheço pastor que casou 3 vezes e continua sendo pastor, continua trabalhando na obra. A Bíblia dá um respaldo sobre este assunto? Então, há muitas perguntas que fazem sobre o divórcio. Eu vou tentar responder algumas delas aqui, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Outra pergunta que fizeram, é a seguinte: fui casado e agora me separei a primeira vez, hoje casei novamente. E algum pastor falou que eu estou em adultério. Só que quando eu casei, pela segunda vez, eu ainda não era cristão. E agora eu sou cristão. É um internauta perguntando se ele está em adultério por ter casado a segunda vez. A gente vai responder algumas perguntas, são muitas perguntas, a gente vai tentar responder aqui para vocês algumas dessas perguntas. Mas antes eu queria ler para vocês que está no livro de Malaquias, o capítulo 2, o verso 16, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, porque eu abomino, algumas traduções diz, odeio o divórcio. Isso em Malaquias, no Velho Testamento. Quando chega no Novo Testamento, lá em Marcos capítulo 10, os fariseus aí tentaram pôr à prova Jesus e perguntaram para Jesus se era lícito da carta de divórcio. Jesus perguntou: o que diz a lei de Moisés? Ele falou: olha, a lei de Moisés diz que eu posso dar carta de divórcio. E Jesus então falou para eles ali o seguinte: por causa da dureza do vosso coração, Moisés então colocou este mandamento. Agora, quando chega aqui em Marcos, no mesmo capítulo, Marcos capítulo 10, e o verso 10, diz o seguinte: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. É Marcos capítulo 10, verso 11 e 12. Quando você chega no livro de Mateus, no capítulo 19, e o versículo 7 e 8 é o seguinte: olha o que Jesus falou: então, porque Moisés ordenou dar uma carta de divórcio, repudiar a mulher? Aqui os fariseus perguntando para Jesus. E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Eu estou lendo aqui esse livro, a Bíblia Missionária, na versão de hoje, e fala isso aqui: que se não for por infidelidade conjugal, que fala relações sexuais ilícitas. Então, e uma pessoa que então, Matusa, violentada pelo marido, uma pessoa que é violentada, ela não muitas vezes fisicamente, mas também moralmente. E as crianças que são maltratadas pelo marido, Matusa, eu digo para vocês, não somente deve pedir carta de divórcio, como deve também denunciar o marido. Aliás, essa pessoa, né, que eu não digo nem que é seu marido, porque o marido realmente, a Bíblia diz, deve amar a sua esposa, não violentá-la moralmente, fisicamente e espancá-la. Infelizmente isso acontece até dentro da igreja. Tem homens, irmãos que andam com a Bíblia debaixo do braço, mas xingam a esposa e chegam até a bater na esposa. E se você sabe algum caso desse, denuncie esse cafajeste. Não é nem irmão,
denuncie, não fique calado nem fique calada não. Então, vamos então responder aqui as perguntas. Por que os pastores adventistas casam segunda vez? Pronto. Na igreja adventista, a gente vai pelo manual da igreja. Geralmente, acontece o seguinte: a esposa do pastor comete adultério e, se for comprovado que realmente essa mulher cometeu adultério, então ele pode pedir carta de divórcio, se separar e casar com outra. Ou então, se ficar viúvo, também pode casar. Mas na Bíblia, ela só diz que é para repudiar a mulher, só pode dar carta de divórcio se for pela morte. Desculpe, só pode casar a segunda vez se for pela morte, ou então se o cônjuge morrer, ou ele ou ela, está livre para casar novamente, ou se houver infidelidade conjugal entre o casamento. Muitas vezes acontece fidelidade conjugal e a esposa o perdoa, ou o marido o perdoa e vive feliz, tranquilo. Às vezes uma vez, duas vezes, mas acontece que tem muitas vezes que o cara, ou ele ou ela, ficam adulterando, ficam cometendo relações diretas com outras pessoas, aí não tem como realmente continuar, não tem como viver com esse tipo de pessoas. Então realmente deve separar e pedir carta de divórcio. E alguns perguntaram, e o pastor, doutor Rodrigo Silva Matus, doutor Rodrigo Silva e o pastor evangelista Luiz Gonçalves também. Eu coloquei até a figurinha dos dois aí, não é porque eu tenho o maior respeito por esses dois homens, né? O doutor Rodrigo Silva é um homem que tem ajudado muito numa igreja adventista. Alguns acusam ele de ser muito liberal, de ser um jesuíta infiltrado na igreja, porque ele quer agradar muçulmanos, quer agradar judeus, quer agradar católicos, quer agradar espírita, quer agradar todo mundo e tal. Mas a gente não pode afirmar realmente se isto é verdade. O que nós podemos fazer é estudar a Bíblia, estudar a Escritura de Profecia, e se alguma coisa que ele falar ou disser ou apoiar que não esteja de acordo com a palavra de Deus, a gente não vai concordar. É só isso, né? Então, é uma pessoa muito, muito inteligente, prega bem, tem um conhecimento bem, mas algumas pessoas o acusam ele desta maneira aí. E o pastor casou, então o doutor Rodrigo Silva também é formado em teologia, foi pastor, mas entregou a credencial de pastor. Hoje também é funcionário da Record. Além de ser funcionário da Record, ele também ganha dinheiro no YouTube, como dinheiro ganha também como funcionário da Record. Por isso que tem até um vídeo dele aqui falando que entregou a credencial de pastor, que deu a credencial para ser funcionário da Record, e fez um acordo para continuar sendo um pastor voluntário na igreja. Também é professor do NASP, é curador ali do museu do NASP, né? Então, uma pessoa realmente que tem ajudado muito a igreja. Muito a igreja, uma pessoa que nós devemos realmente respeitar e amar. Agora, se ele é jesuítas, aí não é mais comigo, não tenho prova e não sei afirmar para vocês. Isso apenas há muitas pessoas o acusam ele desta maneira. E por que ele casou a segunda vez, Matusa? Bom, geralmente quando a pessoa casa a segunda vez é porque a esposa então se separou e provavelmente tenha casado primeiro de que ele, ou então tenha cometido adultério. E ele então tem o direito de se casar novamente. Então, hoje o pastor é casado com a sua esposa, então ele casou novamente segunda vez e está feliz aí. E continue feliz, espero que ele continue feliz aí para sempre com a sua esposa e dê tudo certo na vida dele, e com a sua esposa também, que era uma pessoa muito inteligente e também deve estar vivendo a vida dela, que seja feliz também. E o pastor e o evangelista Luiz Gonçalves Matoso. E algumas pessoas achavam até que eu era irmão do pastor Luiz Gonçalves, mas de sangue não somos irmãos, somos apenas irmãos em Cristo. E o pastor Luiz Gonçalves, uma pessoa que tenho muito respeito, para mim continua sendo um evangelista, continua sendo um homem de Deus,
mesmo tendo perdido a credencial de pastor, eu continuo chamando ele de pastor, continuo chamando ele de evangelista, e ele continua ganhando almas, continua pregando aí, né? Voltou novamente a pregar, passou um ano e pouco, voltou novamente a pregar. Então, resolveu o problema dele ali, graças a Deus, está tudo bem. E por que então que ele casou novamente? Porque a esposa dele já tinha outro esposo, se separaram e ele já tinha outra família, já tinha outro marido, então ele tinha a liberdade, então, novamente, de casar novamente. Então, esse foi o motivo de o pastor Luiz Gonçalves ter novamente casado, até porque não tinha mais como ele voltar com a sua ex, porque realmente a sua ex já estava vivendo outra vida com outra pessoa, então tinha um direito, né, pelo manual da igreja, de novamente se casar. E por isso o pastor Luiz Gonçalves novamente casou novamente e está feliz, e vamos orar para que continue feliz aí no seu relacionamento. Então, a Bíblia diz aqui o seguinte: só pode repudiar se houver o quê? Infidelidade conjugal, né? Ou morte, aí você está livre para casar novamente. Agora, se você vai casar e porque não está dando certo, porque não tem compatibilidade um com o outro, não sei mais o que, a Bíblia não dá esse apoio para você novamente separar e casar novamente. Você vai ter que aguentar. Ah, não, vou bem feliz aí, mano. Devia ter pensado bem antes. Antes de casar. Casamento não é uma compra que você vai comprar ali alguma coisa, se não gostar você vai devolver. Casamento é dessa maneira. Se casou, deve ser para sempre. Agora você que é mulher, que anda sofrendo algum tipo de abuso, não apenas você deve separar, mas também deve denunciar este seu companheiro aí, porque ele não merece ser o seu companheiro. Ou vice-versa também, pode acontecer também de a mulher também e prejudicar bastante o homem também se sentir desta maneira. O problema das irmãs é que elas acreditam muito que o cara vai mudar. Ah, me bateu uma vez, aí eu vou mudar, ele vai mudar, vou orar por ele. Mas, amiga, se o cara te bateu uma vez, denuncia esses cafajestes, que você não merece ser teu marido. Não merece. Se violentou, denuncie também. Nem que você goste, nem que você ame ele, denuncie, que isso vai ser daqui para pior. Entendeu? O problema é que o cara chega com aquele papinho, começa a conversar com a mulher, e a mulher me perdoa e no outro dia faz novamente. Não. Meu pai sempre dizia: meu filho, a gente deve ser bom, mas não pode ser besta. Então, mulher, você deve ser boa, mas não pode ser besta nem otária para esse cara, não. Se violentou, se bateu, peça carta de divórcio e denuncie. Não só para ele denunciar, mas também peça carta de divórcio e procure viver a sua vida. Não viva mais com esse camarada nunca mais na sua vida. Então, espero que eu tenha entendido você tenha entendido um pouco sobre este assunto aqui, porque são muitas perguntas para tentar responder, não tenho como todos, mas geralmente eu vou pelo manual da igreja, da minha igreja que eu frequento, na igreja adventista, e também pela Bíblia. Se alguma coisa eu falei que não gostou você, me desculpe, mas eu estou indo pelo manual da nossa igreja, da igreja adventista do sétimo dia. Eu não sei como é o manual da tua igreja. E também eu estou indo pela Bíblia, pela palavra de Deus. A Bíblia diz que só pode repudiar se for ou morte ou infidelidade conjugal, e se por causa da dureza do coração. Agora, se for outro motivo, aí violência e outras coisas aí também está incluído também, para que você possa... A Bíblia não fala, mas está incluído nisso aí. Pode ter certeza que Deus não aprova isso não. Deus te abençoe, um grande abraço, fica na santa paz de Jesus. Algumas coisas que eu voltei a responder, que vocês perguntam para a gente aqui no chat, na mensagem, que noutra oportunidade a gente pode tentar responder para vocês sobre este assunto aí. Deus te abençoe, um grande abraço e fique na santa paz de Jesus.